Olá, meu amigo, bom dia. Mais uma vez juntos pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, transmitindo para todo o Brasil e todo o mundo o nosso bate-papo, a nossa conversa diária dentro desse horário das entre 7 e 7h30, são exatamente 7 horas e 43 minutos. Hoje, dia 21 de junho de 2020. E o nosso bate-papo hoje vai ser com relação às maravilhas que a história nos deixa relatado e que nós podemos então participar. Você está vendo que eu estou num lugar muito belo, né? Cercado por muita natureza, muito verde, aqui na minha cidade de São José dos Campos. E a nossa conversa hoje, meu amigo, minha amiga, vai girar em torno justamente de uma lei, ou seja, que foi desenvolvida entre 2500 e 1500 anos antes de Cristo, no qual descreve as 7 leis que regem a natureza. E é claro que, por serem leis que regem a natureza, está se referindo ao nosso habitat, está se referindo a cada um de nós, a mim, a você. E essa primeira lei, na verdade, o que acontece? Foram 1000 anos, 2500, 1500 antes de Cristo, onde essas leis, dessas 7 maravilhas, né, da humanidade, foram descritas. Mas o que acontece? Veja bem, eles deram o nome ao sábio de Hermes Trismegisto. É isso mesmo. E esse homem foi o responsável por desenvolver. Ele tinha toda essa sabedoria. Deus concedeu a ele a sabedoria, o discernimento de compreender e analisar. Isso não sou eu que estou falando, na verdade, isso tudo está escrito. Você pode digitar no Google Hermes Trismegisto, você vai ter uma referência. Então, pelo fato de serem 1000 anos, alguns países adotaram o nome desse sábio diferente. Então, dependendo do país, ele tem um nome, dependendo do outro país, tem até indícios de Hermes Trismegisto I, Hermes Trismegisto II, Hermes Trismegisto III, para dar continuidade a esses ensinamentos que chegaram até nós, né, graças a Deus. Isso veio antes do cristianismo e, portanto, é algo assim que vai agregar em muito ao nosso conhecimento, para que nós possamos compreender com amplitude ou compreender de uma forma mais aberta, mais clara, como que funciona essa ação de Deus colossal na nossa natureza, no meio de nós, na humanidade, na minha vida, na sua vida, no meu interior, no seu interior, para que tudo isso possa realmente se tornar claro. E a partir do momento que a gente conhece, nós começamos a ter comportamentos e caminhar em direção a isso. Por exemplo, né, se você tem uma viagem para fazer do Rio a São Paulo e você tem uma estrada que é nova, é diferente, é claro que um dia você vai querer passar por aquela estrada para conhecer. E naquela estrada você pode descobrir coisas que vão agregar muitos valores à sua vida. Então, na verdade, o conhecimento é assim, ele vem e nos desperta para uma amplitude. Aí nós compreendemos, inclusive até me lembrei agora, que eu estava estudando um pouco isso ontem, que segundo a tradição que conta, diz que esse Hermes Trismegisto, alguns dizem que ele chegou a ser um dos professores de Moisés da Bíblia. Então, para você ter uma ideia realmente da grandiosidade desse conhecimento, e do qual define as 7 leis da natureza.
E eu quero falar da primeira lei para você hoje, que tem um nome chamado mentalismo. Mas o que é o mentalismo? É a realidade criada com o pensamento. Ah, mas isso está na Sagrada Escritura? Sim. Nós temos o grande Jacó, quando foi forçado pelo seu sogro a trabalhar muito mais para poder ter a graça de ter uma das filhas dele como esposa. E ele então, ele pegou esses bambuzais, né? E, e fez nele de forma de listra e colocou justamente no local onde as ovelhas, tinham o costume de beber água, de se procriar. Estava ali diante dos olhos das ovelhas esses bambus, todos listrados. E a partir daí, porque ele havia combinado, né, para que a gente entenda melhor essa história, ele havia combinado com seu sogro: as ovelhas malhadas serão minhas e as que não são malhadas serão as suas. Só que a maioria não era malhada. Então o sogro falou: nossa, beleza, tô bonito nessa, né? Tô bonito nessa. Só que o que aconteceu? Jacó teve a sabedoria de Deus, né? E com essa sabedoria de Deus, Jacó, ele então faz assim com esses bambus, né? E coloca ali. E a partir daí, com a visão das ovelhas, sempre se procriando, sempre tomando água na frente, os filhotes nasciam todos malhados. E assim, Jacó teve êxito e conquistou seu objetivo em... Vamos dar uma saidinha para cá, para vocês conhecerem aqui o paraíso que eu estou, né? E a partir daí, meu amigo, ele se tornou então um homem, né, livre com a sua esposa, que era o trato que ele fez com o sogro. Mas o lindo dessa história é nós tirarmos justamente aquilo que está descrito. Veja bem, a primeira lei da natureza, mentalismo. O que é o mentalismo? É a realidade criada pelo pensamento. À medida em que aquelas ovelhas olhavam para os bambuzais ali, todos listrados, o que aconteceu? Houve uma transformação. É claro que houve toda uma ação de Deus abençoando a Jacó. Houve uma ação de Deus abençoando Jacó. Mas o que aconteceu, meu amigo? O pensamento das ovelhas, veja bem, fez gerar os novilhos malhados. Tamanho é a força do pensamento. Veja bem, se num animal que tem limitações por ser animal, aconteceu esse fato, imagine em nós, na nossa vida, que somos imagens e semelhanças de Deus. Temos inteligência, temos raciocínio, temos liberdade, temos criatividade, temos abertura, enfim. As ovelhas não, elas sempre são daquela forminha, aquele jeitinho, né? Sempre caminham daquela forma, não tem nada, nenhuma novidade ali. Você não vê uma ovelha de repente pintando de rosa, fala: olha gente, eu sou uma ovelhinha rosa, estou aqui, né, tal. Não, não tem isso, né? Ela mantém aquele padrão de ovelha. Agora, nós seres humanos não. Então, se na ovelha o pensamento dela fez gerar filhos, que seriam os novilhos, malhados pelo aquilo que elas viam, imagine nós o que nós podemos fazer. Um bom dia para Aninha Maciel nos assistindo. Deus abençoe você, Aninha, sempre também nos acompanha pelas redes sociais. Minha gratidão é imensa em ter você sempre com a gente, como outros amigos, outras amigas, sempre participando de forma direta, de forma indireta, das nossas lives, das nossas mensagens, né, acompanhando a gente. Muito obrigado. Deus abençoe muito você e toda a sua família, viu, Aninha? Então, meu amigo, minha amiga, na verdade, veja o poderio que existe em nós. Existe um leão adormecido em cada um de nós. Basta você acordar e colocar isso na prática. Então veja bem, analise sempre isso, tenha isso sempre com você. Se uma ovelha olhando um bambu listrado gerou filhos listrados, imagine eu.
se eu fixar o meu pensamento num objetivo, se eu fixar o meu pensamento em algo que eu desejo, é claro, em conformidade com a bênção de Deus. Veja bem, isso é fundamental, porque Jacó atribuiu toda aquela graça daquelas ovelhas malhadas a Deus. A Deus. Ele tinha Deus bem perto, ele tinha Deus pertinho. O Emanuel estava com ele. Até tem uma música bonita, né? Que dá essa ênfase, essa presença de Deus. Era assim: o Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eis que sou, princípio ao fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, não haverá morte ou chorimão, porque essas velhas coisas passarão. Então, meu amigo, minha amiga, o convite a você nessa live de hoje, que nos assiste e que vai nos assistir posteriormente, o convite a você é que você coloque em prática esse ensinamento a respeito da realidade criada com os pensamentos. Você pode criar uma realidade em conformidade com a vontade de Deus. Você descobre, né, pela graça de Deus, o seu dom, o seu talento, e você então começa a partir daí a projetar aquilo tudo que está dentro de você para que venha para fora, através do seu pensamento, para que venha para fora, através dos sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato, e você então começa a criar uma realidade nova, em cima daquilo que é o que Deus te deu de presente, que é o seu dom, que é o seu talento. Ah, mas eu não tenho dom. Você tem. Todos nós temos. Se você não tivesse dom, você não estaria aqui, porque não tem como separar você do dom. Deus deu dom para todos. Por quê? Porque o dom é justamente são as ferramentas, ou a ferramenta, que vai fazer com que você, meu amigo, possa cumprir a sua missão nessa vida, que é servir a Deus. Nós estamos aqui com uma missão, embora muitos não saibam disso, mas nós estamos aqui com uma missão. E a nossa missão, ela tem que ser cumprida. E se não ficar cumprida, você vai passar uma vida inteira com um vazio no seu interior. E vai chegar diante de Deus, não sei mais o que vai rolar, né? Quando chegar lá, só Deus sabe. Mas na verdade, você vai perder a sua vida, porque a essência maior em nós é aquele que nos criou, é Deus, que nos predestinou a cumprir um chamado no tempo que nós estamos aqui. Agora, se você guarda o seu dom, engaveta ele, não coloca ele em prática, vai ficar um vazio em você, porque ele faz parte de você. O dom faz parte de você. Olha que campo lindo, né, gente? Olha só, tem lagoa ali, ó. Olha que coisa bonita lá, tem uns quero-quero lá. Aí é pica-pau. Isso aqui lá, acho que é pica-pau, né? E aí, galera, vocês são pica-pau ou quero-quero? Responde aí. Mas é um campo lindo, né? Que é muita natureza, muita presença, né, de Deus, muita presença da criação de Deus. E nós podemos colocar o nosso pensamento, meu amigo, o nosso pensamento, minha amiga, de tal forma a você fazer com que isso que está dentro de você flua, como Jesus fala, rios de água viva fluirão de mim, a partir do momento em que eu utilizar os meus sentidos e colocar isso. Então eu vou visualizar. Ontem mesmo, fiquei muito feliz que aconteceu um fato interessante. Eu acho que essa galera aí são os quero-quero. Eu vou chegar lá perto. Ah, vocês estão me chamando. Vamos lá, vamos ver. Vocês são quem? Deixa eu ver. Olha, gente, esses daqui são aqueles que voam. Acho que é o quero-quero, hein? É o quero-quero, ó. Eles dão voos rasantes e vêm em cima da gente, sabia? É. Já deram já em mim uma vez, estava gravando uma live, até deve estar no YouTube. Eu estava gravando a live e de repente veio um desse aí e deu uma suma. São quero-quero. Deve ter algum ninho aqui por aqui.
e eles estão guardando o ninho. Então eles ficam fazendo isso aí para poder proteger os filhotes. Mas meu amigo, minha amiga, na verdade, nós precisamos nos abrir aos sentidos, ou seja, colocar os sentidos que Deus nos deu a favor. E como eu estava falando, né, até parei para falar do quero-quero, ontem aconteceu um fato interessante. Uma das pessoas que está assistindo a live, ela colocou um rostinho com uma lágrima. E todos colocaram, que curtiram, colocaram positivo, coração, aquilo que o povo sempre coloca. E essa moça não, ela colocou um rostinho com uma lágrima. E aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, por que essa menina, essa moça colocou essa, eu não vou falar nome, né, que é chato, esse coraçãozinho com uma lágrima. Aí eu perguntei para ela, falei, tudo bem e tal, obrigado, né, pela atenção em nos assistir na live, mas observei que você me enviou um coraçãozinho com uma lágrima. Está acontecendo algum problema com você, alguma coisa que a gente possa conversar, né? Aí ela falou assim, não, Zé Luiz, eu fui tocada no meio da mensagem e chorei. Então eu coloquei aquilo como uma expressão de uma experiência que eu tive com Deus no momento da live de ontem. Isso me alegrou o coração, porque, gente, o que mais me alegra o coração é saber que eu estou sendo um instrumento de Deus eficaz. Veja bem, eu vou repetir de novo. Um instrumento de Deus eficaz. O que é o instrumento de Deus eficaz? É aquele que cumpre o seu papel. Qual é o meu papel? Instrumento. Não sou o bambambam. Não quero ser aplaudido. Não quero ser venerado. Eu quero que eles olhem para Deus, como fala o padre Marcelo Rossi. Eu sou uma placa com uma seta. Ali, ó, siga em frente. É ali que está Jesus. Então a placa, ela não tem merecimento nenhuma placa, mas ela tem uma utilidade muito grande, porque se ela não estiver no local, você não sabe para onde ir. Mas depois que você olhou para ela, viu que a seta está dirigindo para lá, você vai embora para lá. Você vai embora para lá e a placa ficou para trás. Ninguém vai falar a placa. Ah, mas eu vi no caminho uma placa. Não. Só vai falar se não tiver a placa. Mas não tinha uma placa para indicar o lugar, fiquei perdido, não é assim? Então a placa, ela tem uma função muito grande, mas ela é placa. Então quando acontece uns lances desses, né, que alguém é tocado através de um trabalho que eu estou realizando, do qual eu procuro, me esforço para que eu fique ali como uma folha de caderno limpa, para que Deus escreva, para que Deus haja, para que Deus fale, para que Deus conduza. Eu tenho toda uma preocupação com isso, uma análise séria com relação a mim mesmo para isso.